Boa noite, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia, meus irmãos amados, também vocês que nos assistem aí de casa, que não pertencem à nossa igreja, mas que amam a palavra de Deus. Muito bem-vindos, todos são muito queridos aqui nestas transmissões do Oração e Ação e dos cultos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero lembrar a vocês de alguns motivos pelos quais nós estaremos orando hoje. Nós vamos orar agradecendo a vida dos aniversariantes, da Marisete, da Tatiana, do Jonathan, da Carla, da Nina, da Maria das Graças, da Luzia Venturotti. Faz aniversário também Joel e Andréia. Então nós vamos agradecer a vida de todos eles. Quero lembrar a vocês que estaremos orando pela viagem de André, Ellen e Bernardo. Estão viajando, voltando para a terra deles. Ele é militar e foi removido para ali. Então nós vamos estar orando por eles, ok? Vamos estar orando pelos enfermos da nossa igreja. Muitas pessoas estão vivendo situações de enfermidade, mas nós sabemos que o nosso Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Então nós vamos estar orando pela Juliana Lima, pela Rejane, vamos orar pelo completo restabelecimento da Raquel, da Marilac, vamos orar pelo Bessa e pela Marisete. Tudo indica que eles estão acometidos de Covid, estão em casa, estão sendo cuidados. Vamos orar pelo Agnello, pelo Antônio lá em Resende. Vamos estar orando também pelo pai da professora Lúcia Bastos, uma querida amiga, pede orações pelo seu pai. Vamos estar orando pelo filho da Neilda, que está em Santos. Ela pede que oremos pelo Rafael. Então nós vamos estar orando por todas estas pessoas. Vamos orar também pelos nossos governantes, orar pelos profissionais de saúde, pastores, missionários e pedindo a proteção de Deus. Quero lembrar algo maravilhoso para vocês. Talvez você fique pensando aí, puxa vida, esse ano, com todas essas questões do contágio da Covid-19, nós não vamos ter uma programação de Natal. Natal é tão importante, é tão alegre, mas não vamos ter programação. Pois eu quero que você saiba que vamos ter programação sim, e uma programação lindíssima. Eu quero recomendar que você que tem assistido às nossas programações se inscreva. Esse botãozinho de inscreva-se, aperte e dê o seu like. Aqueles que estão inscritos, nós vamos procurar enviar um link especial para que você entre na nossa programação de Natal, que será no dia 24 de dezembro, às 7h30 da noite, um lindíssimo culto de Natal. Nós teremos participações de artistas maravilhosos, uma programação feita especialmente para nós, uma programação com música, com pregação da palavra. Vai ser lindo, uma programação personalizada para todos aqueles que assistem às programações da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Olha que coisa linda! E tem nome, essa programação se chama Um Atípico Natal. Um atípico Natal, mas sempre o Natal do Senhor Jesus Cristo. Então, põe aí na sua agenda. Você precisa convidar seus vizinhos a assistir e mandar o link para eles, seus parentes, seus amigos, aqueles que vocês se relacionam. Será maravilhoso se nós tivermos um grande número de pessoas assistindo em comunhão juntos à programação de 24 de dezembro às 19h30. Como é que nós vamos saber que há muita gente assistindo? Ora, muito simples, nós vamos incentivar a todos para que na programação ali deem o seu like, participem do chat, mas deem o seu like, inscrevam-se e deem o seu like. E nós vamos ter um sentimento da comunhão que estamos tendo em volta daquele momento que comemora o nascimento de Cristo. Vai ser muito bom, ok? Lembre-se então, um atípico Natal. Hoje nós estamos com o nosso Oração e Ação, estudo bíblico.
Amanhã temos oração e ação jovem, sexta, oração e ação kids, às 19h30. Domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, pelo Zoom. Às 10h30, culto matinal, pelo YouTube. Às 15 horas, Escola Bíblica Kids, para as crianças, 15 horas pelo Zoom. E depois, às 19h30, no domingo, nós temos o nosso culto em família. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus para esse estudo que faremos hoje. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelas suas bênçãos, por tudo que o Senhor tem sido e feito na nossa vida. Quero suplicar a tua unção, Senhor, a unção do teu Santo Espírito sobre nós, no compartilhamento desse estudo, e que nós possamos perceber, Senhor, a tua palavra com o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Ok, abra sua Bíblia, nós estamos estudando o Evangelho de João. Abra sua Bíblia em João 18. Nós vamos estar começando hoje João capítulo 18. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 11 do Evangelho de João capítulo 18. Ok? Já abriu? Então vamos lá. João 18, 1 a 11. E o texto diz: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Ok, esse texto descreve uma situação bastante conhecida e, na realidade, nós estamos agora caminhando para o ápice do Evangelho. Tudo aquilo que nós vimos até aqui no Evangelho de João foi maravilhoso. Momentos lindos de bênçãos e de conselhos de Jesus, de encorajamento, lindos. Mas, na realidade, se o Evangelho não terminasse dessa forma, com a crucificação, a morte de Cristo, seu sepultamento, sua ressurreição, o Evangelho todo não teria sentido algum, credibilidade alguma. Nós estamos agora caminhando para o ponto mais importante dos Evangelhos. Vamos então versículo a versículo. Primeiro versículo: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Primeira coisa que a gente vê aqui é: tendo Jesus dito estas palavras. Em que palavras se refere? Ou a melhor maneira de ver aqui aqui se refere a todas as palavras ditas por Jesus a partir do capítulo 13 até o capítulo 17.
todas essas palavras. Quando Jesus ensinou sobre humildade e serviço, quando Jesus falou sobre seu ministério, quando Jesus trouxe consolação para os seus discípulos, quando Jesus fez uma oração sacerdotal, orou pelos seus discípulos e por nós nesses tempos de hoje, todas essas palavras, tendo Jesus dito todas essas palavras. O texto então diz: saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro. Jesus saiu de onde? Bom, nós vimos lá no final do capítulo 13 que Jesus, 13, 14, que Jesus já havia saído do ambiente do cenáculo. Então, é melhor entender aqui que agora Jesus está saindo da cidade e se dirigindo para o Monte das Oliveiras. Então, aqui provavelmente se referindo a sair da cidade, né? E o texto diz que ele foi para o outro lado do ribeiro de Cedron. Estava indo na direção leste, em direção ao Monte das Oliveiras, e aqui diz onde havia um jardim, e aí entrou com eles. O melhor entendimento é que esse jardim, esse local onde Jesus sempre ia para orar às noites, às madrugadas, poderia ter sido cedido por algum discípulo de Jesus que ali tivesse terras, tivesse uma condição financeira melhor, e nos dá a impressão que era um lugar cercado, que era um lugar que tinha um certo cunho particular. E isso conferia a Jesus um local em que ele poderia entrar com seus discípulos para orar com mais calma, com mais segurança. Então, ali estava Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha o hábito de sair às noites de Jerusalém para dormir em Betânia, né? Mas Betânia era uma cidade ou um povoado próximo de Jerusalém, e Betânia ficava aí alguma coisa próximo de 3 quilômetros de Jerusalém. Lembre que o ambiente aqui é um ambiente que já está dentro do ambiente da festa da Páscoa, e não era comum que os judeus mais conservadores saíssem e se afastassem demais de Jerusalém. Então, provavelmente, Jesus, essa noite, foi orar com os discípulos ali no jardim do Getsêmani, ou no Monte das Oliveiras. Ali ele estaria seguindo as tradições também de não distanciamento da cidade, uma vez que Betânia estava mais distante do que habitualmente se faria nessa situação. Ok? O texto diz, então, a partir do versículo 2, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Nós temos descrito nos evangelhos sinóticos, ou seja, nos outros evangelhos, a estada de Jesus ali no jardim de Getsêmani, orando, e com alguns discípulos, o círculo mais próximo dele. Mas nós vemos que os discípulos já haviam estado no Getsêmani muitas vezes com Jesus, que não foram relatadas no texto bíblico, inclusive Judas. Judas teve o privilégio de muitas vezes estar à noite nesse jardim, acompanhando Jesus nas suas orações. Uau! Versículo 3 diz assim: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Não se pense aqui que Judas estava posto ali como se fosse um comandante dessa escolta e desses guardas. Não deram a ele certamente essa prerrogativa. Ele apenas era alguém que, conhecendo os locais em que Jesus costumava estar, orando com seus discípulos, traidor que era, conduziu ali aquela guarda e aquela escolta. Agora, é interessante observar algumas coisas. O versículo 3 diz: tendo, pois, Judas recebido a escolta. Quando se refere aqui à escolta, está se referindo à escolta romana.
a escolta romana. E diz também, e dos sacerdotes dos fariseus, ou seja, daqueles que eram os principais da sinagoga, e certamente estariam ali entre os sacerdotes, os saduceus também. Deles ele havia recebido alguns guardas, e aí se referindo aos guardas do templo. Aos guardas do templo, chegou a este lugar. Agora, você veja, os guardas romanos e os guardas do templo, os saduceus, os fariseus, na realidade nós estamos falando de grupos inimigos, grupos irreconciliáveis. Mas agora, quando eles se uniam na intenção de matar Jesus, se tornaram aliados. Aliados ali, guardas dos romanos, ali aliados a escolta dos romanos, os guardas do templo, dos saduceus, dos fariseus, ali estavam todos juntos, todos juntos. E quando a gente pensa nesse momento, a gente pensa em uns gatos pingados, né? Mas pelo que diz o texto, é provável que houvesse ali, naquele grupo que estava se dirigindo para prender Jesus, um número de homens que deveria variar de 200 a 1.000 homens. De 200 a 1.000 homens. Se esse grupo de escolta, esse grupo romano, fosse uma corte, isso implicaria em cerca de 1.000 homens. Se fosse um manípulo, que era um grupo menor, estaríamos falando aí de 200 homens. É provável que tivéssemos ali algumas centenas de homens indo com Judas para prender Jesus Nazareno. O texto vai caminhando e agora o versículo 4 diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? E aí eu gostaria de pensar alguma coisa com vocês. Vamos ver o que responde aqui Jesus e aqueles homens. E aqueles homens, quando Jesus perguntou a quem buscais, o texto do versículo 5 diz: responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. A gente pensa que seria um grupo grande, né, para ir buscar Jesus, de 200 a 1.000 homens. Mas eu quero lembrar você sobre algo que a Bíblia nos diz quando em outro dos evangelhos eles tratam dessa mesma situação de Judas e aqueles guardas prendendo Jesus. Venha comigo, me deixa marcadinho aí, por favor, João 18, e venha comigo até Mateus 26. Volte um bocado. Vamos ver o mesmo relato em outro evangelho, Mateus 26, nós vamos ver os versículos 52 e 53. Mateus 26, versículos 52 e 53. Ok? Acharam? Mesma situação. Chegando ali aquele grande grupo de soldados do templo, soldados romanos, outros curiosos ali no meio, em um grupo de 200 a 1.000, alguma coisa assim, não sabemos exatamente quanto. E veja o que está dito aí. Mateus 26, 52. Então Jesus lhes disse... Espera um pouquinho que eu quero mostrar algo aqui específico para você. Aqui. 52, 53, exato. Então Jesus lhe disse em bainha, falando a Pedro, mas aqui em Mateus isso não está referido, que era Pedro, só lá em João. Embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. 53, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos?
Eram 200 a 1.000 homens prendendo Jesus. Mas Jesus, aqui em Mateus, deixa claro que se ele pedisse ao Pai, o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Sabe quantos anjos são? Cada legião tinha cerca de 6.000. 6.000 soldados dentro daquele contexto. 12 legiões de anjos, estamos falando de 72.000 anjos. Jesus diz: Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu pedia meu Pai e ele mandava 72.000 anjos. Agora pensa comigo, você lembra do que fez um anjo para libertar o povo de Deus do Egito? Bastou um anjo para promover toda aquela destruição. Imagine 72.000 anjos. Jesus não estava acuado ali, Jesus não estava amedrontado, Jesus não estava despido do poder que tinha e que tem. Jesus estava se entregando voluntariamente por você e por mim, para nos salvar. Volte lá para João, vamos caminhar. Volte lá para João. João agora 6, João 18, 6. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus falou, o poder emanado de si mesmo, da sua palavra, jogou no chão aquelas centenas de homens. Caíram todos. Uma coisa interessante é observar que aqui no Evangelho de João não foi evidenciado o beijo de Judas, né? Judas o traiu com um beijo. Ele beijaria Jesus, que era o sinal combinado com toda aquela turba. Jesus apenas diz: sou eu, cai aquele grupo todo. Não temos aqui a alusão ao beijo de Judas, porque certamente o que João está pretendendo aqui é deixar o foco em Jesus. João não se preocupou em destacar a atitude de Judas, mas sim a atitude de Jesus. Versículo 7, Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. O Senhor Jesus se entrega espontaneamente àqueles homens e a sua preocupação continua sendo com seus discípulos. Ele se entrega, mas solicita, por que não dizer ordena, que os seus discípulos fossem deixados em paz. Deixados em paz. O versículo 9 diz: para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Né? Nós vimos no capítulo anterior, na própria oração sacerdotal, Jesus afirmando que não perdeu nenhum daqueles que o Senhor Deus havia entregado a ele, ou entregue a ele. Mas nós temos uma outra alusão, também no Evangelho de João, muito interessante, sobre essa situação do zelo e da eternidade do cuidado de Jesus com todos aqueles que lhe são entregues pelo Pai. Eu quero convidar você a deixar novamente aí a sua fitinha e vir comigo a João 10, 28. Volte um pouquinho. João 10, 28. Quando Jesus deixa claro esse cuidado eterno. João 10, 28 vai nos dizer: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O cuidado do Senhor Jesus é para sempre e é pleno. Versículo 10, voltando para João 18. Ele diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita.
e o nome do servo era Malco. Há algumas questões bastante interessantes aqui, particulares. Uma delas seria pensarmos assim, puxa, Pedro deveria ter uma pontaria fantástica, hein? Mas eu certamente poderia dizer, por conclusão, que Pedro deve ter sido um tanto desajeitado ali. Ele certamente pretendia cortar a cabeça daquele soldado, mas ele deve ter errado e só cortou a orelha. E é interessante que aqui no Evangelho de João, nós temos a determinação de quem desfere esse golpe. Os outros evangelhos apenas dizem que um deles desferiu o golpe. Aqui nós temos a explicação de que foi Pedro, e depois também é especificado o próprio nome do servo que está ali, que era Malco. Mas lembre-se que nós estamos no Evangelho de João, e João tinha um certo trânsito ali junto a Caifás, Anás, nas suas casas. Nós vamos ver mais tarde um pouco João lá presente, ali na casa do sacerdote, né? Então João conhecia as pessoas, e aqui João não está focando na figura de Judas, mas sim focando na figura de Jesus e daqueles que estavam com ele. Então, aqui Pedro, que certamente queria matar aquele homem enraivecido, buscando defender Jesus, erra e decepa-lhe a orelha. Ainda é especificado que era a orelha direita, né? E aí o versículo 11 vai nos dizer: mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. O Evangelho de João não dá ênfase àquele momento da oração de Jesus no Getsemane, mas os outros evangelhos dão, e eu queria convidar você para que nós entendêssemos muito bem esta frase, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Nós vamos entender muito bem se nós lermos Mateus 26, 39. Volte comigo de novo para Mateus 26. Mateus 26, 39. Ok? Pode voltar comigo, por favor. Mateus 26, 39. A oração de Jesus no Getsemane, em que ele diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se Jesus sobre seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Naquele momento, Jesus se submete completamente à vontade do Pai, ao plano do Pai para a salvação da humanidade. Embora aquele cálice fosse muito amargo, muito doloroso, ele diz, Pai, eu vou fazer a tua vontade. E ali determina-se a nossa salvação eterna. Ok? Voltando lá para João 18, terminamos o versículo 11, e na próxima vez que nós nos encontrarmos para o oração e ação estudo bíblico, nós estaremos vendo agora Jesus perante Anás, perante o sacerdote. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, nesta caminhada tremenda, maravilhosa do plano de salvação que já existia antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus já estava preparado antes da fundação do mundo, como nos diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Vamos orar por todos esses motivos que nós citamos no início do Oração e Ação, e vamos pedir a Deus as suas bênçãos sobre todos estes queridos aqui, ok? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Senhor, muito obrigado pelo maravilhoso plano de salvação, pelo Cordeiro de Deus que está preparado antes da fundação do mundo. O Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor já sabia dos nossos pecados e das nossas falhas. E o Senhor
nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Senhor Deus, suplico que o Senhor abençoe os aniversariantes, Senhor, desta semana. Abençoa, Senhor, os enfermos. Nós pedimos cura, Senhor, para os enfermos. Tem misericórdia, Senhor. Respeitamos a tua soberania e levamos o nosso profundo desejo a ti, suplicando cura, Senhor, àqueles que estão enfermos, eu te suplico. Senhor Deus, quero te agradecer pelo teu amor e bondade. Suplicar, Senhor, as tuas bênçãos sobre os governantes do nosso país. Abençoando, Senhor, guardando, dando coragem e sabedoria aos bons e transformando ou afastando os maus, Pai, eu te suplico. Abençoa os profissionais de saúde que têm sido tão valorosos. Tem misericórdia, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, da humanidade. Livra-nos, Senhor. Suplico as tuas bênçãos sobre os pastores, sobre os missionários, sobre, Senhor, aqueles que trabalham incansavelmente nas juntas de missões. Abençoa-os todos, Senhor. E eu quero suplicar também, Senhor, que nós possamos ser aqueles que testemunham do teu evangelho. Unge-nos com teu Santo Espírito. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não se esqueçam, dia 24/12, às 19h30, é uma quinta-feira, nós teremos a nossa grande programação de Natal, um atípico Natal, uma programação lindíssima. Inscreva-se no canal, dê o seu like e se prepare para, no dia 24, às 19h30, para distribuir esse link para os seus amigos, parentes, para os seus vizinhos e recomendar, olha, na hora da programação todos nós vamos dar o like e com isso testificar e atestar a união e a comunhão de todos que estão assistindo. Um abraço e amanhã às 19h30 nós temos o Oração e Ação Jovem. Até lá!